Oi, gente, tudo jóia com vocês? Uma semana abençoada para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. E nessa segunda-feira nós já vamos começar com um tema bem sério para se falar aqui nesse canal. Você sabe a diferença entre lucro e faturamento dentro do seu negócio? Você tem aí sua planilha onde você consegue acompanhar o que você vendeu, o que você tem que pagar naquele mês, o que você precisa faturar para fechar o seu mês positivo no verde, ou não, você ainda não faz isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se você não faz isso, você tem que entender por que você precisa ter um controle financeiro e por que você precisa fazer uma planilha. Gente, a gente precisa ter um controle, porque a gente precisa... Primeiro, é bom que a gente estabeleça metas e enxergue ali de forma bem clara o que a gente precisa vender e o tanto que a gente precisa vender naquele mês no nosso negócio. Então, é necessário, né? É obrigatório você ter uma planilha. Aí você vira para mim e fala assim: Clara, mas eu não tenho entendimento nenhum de planilha, eu não sei mexer muito bem em computador. Eu já viro e falo para vocês: faça num caderno. Compre um caderninho, separe ele apenas para você anotar o que você tem de gasto naquele mês, o que você vendeu, e você vai alimentando ali o seu caderno todos os dias. Tem muita gente que trabalha dessa forma. Eu já sou da época da planilha, eu já peguei meu negócio desde o início, fazendo planilha. Houve um tempo, bem no iniciozinho da minha loja, que eu não tinha planilha nenhuma, eu não controlava os meus gastos, e foi aí que eu me lasquei. Por quê? Quando você tem uma planilha e você começa a fechar os seus meses no negativo, você começa a entender por que você está fechando negativo. O que aconteceu ali, né? Você tem na sua frente tudo muito claro para você entender aonde você errou, o que aconteceu. Às vezes não é nenhum erro, às vezes é uma fatalidade, às vezes é alguma coisa que saiu totalmente ali dos trilhos, você não conseguiu resolver e ficou negativo, né? Então, quando você começa a enxergar o que aconteceu de errado desde o início no seu negócio, você consegue consertar. Principalmente nós pequenos empreendedores que não temos um caixa gigantesco. Gente, outra coisa. A importância de você entender o que é faturamento e o que é lucro vem da seguinte forma. A gente vai ver aí na internet várias pessoas fazendo vídeo e posts, né, em geral, falando assim: faturei 100 mil reais, vendendo assim, assim, assado. Com esse método, eu faturei 1 milhão. Gente, faturamento é simplesmente o grosso, né, a forma total de tudo que você produziu naquele mês. Se você vende um produto, tudo que você vendeu naquele mês. Agora, o que você lucrou, o que você pode tirar para você, tá dentro do lucro líquido. Então, você vai ter ali dentro do seu faturamento, por exemplo, faturei 1.000 reais, mas eu tinha 500 reais de conta da minha empresa para pagar. Então, eu lucrei 500. Mas dentro desses 500, eu tenho que repor mercadoria, eu tenho que me pagar, eu tenho que pagar um funcionário, eu tenho que... quero tirar uma parte para reinvestir na minha loja. Então, é aí que vem só o que a gente recebe, gente. Ele tá dentro do seu lucro líquido. Porque depois que você tira, né, você faturou, aí você tem um montante de dinheiro ali contado que você faturou. Por exemplo, 1.000 reais, que é uma quantidade que a gente consegue imaginar com facilidade. E aí você tinha 500 reais de conta fixa para você pagar naquele mês. Enfim, imaginamos aí que aluguel, água, luz, internet do seu negócio vai dar 500 reais, que é as suas contas fixas. Uma situação hipotética, tá, gente? Isso aí já fez você separar, você conseguiu enxergar que 500 reais é o que você tem de lucro bruto, tá? Você não pode tirar esses 500 reais para você. Desses 500 que sobrou, você tem que repor mercadoria. Se você tem funcionário, você tem que pagar o funcionário. Se você vai reinvestir, né, em alguma coisa, uma parte do lucro você quer reinvestir, você vai tirar do seu lucro bruto, você vai se pagar
E aí, se tiver alguma coisa, sobrar alguma coisa disso tudo, é o seu lucro, né? Muitas vezes a gente usa o nosso lucro líquido, né, que é o que sobrou, para a gente se pagar, né? Ou então a gente usa, esse mês eu não vou tirar nada da minha loja, tudo que eu lucrar a mais eu vou reinvestir, porque eu quero pegar um novo público, eu quero aumentar meu estoque, eu quero construir. E aí você usa o seu lucro líquido, pelo amor de Deus, não usa o seu montante de dinheiro que você faturou, o seu faturamento, para fazer outra coisa, tipo construir. E aí você vai deixar todas as suas contas sem pagar, porque você está construindo. Então, por isso que a gente precisa fazer uma tabela e ter ali noção, enxergar na nossa frente o que você faturou, né? Que é um montante mais alto, e o que você vai poder tirar para você, o que você vai poder tirar para você tirar para um luxo seu, para uma viagem, ou então para aumentar estoque, ou para fazer uma obra na sua loja, na sua casa, enfim, gente. A gente tem que entender que há uma diferença muito grande. E muitas vezes a gente se confunde, por quê? Nós que vamos empreender, a gente chega, muitas das vezes, né, a gente chega no nosso empreendimento sem ter muita noção disso. Quando a gente vai começar, muitas vezes a gente não tem essa noção. Por quê? São muitas pessoas que vêm de outras áreas e decidem empreender e começam a viver daquele negócio. Por exemplo, eu era da área da saúde. Eu tinha quase 10 anos de trabalho ao todo, né, contando com estágio, outros trabalhos que eu fiz antes do meu antigo emprego, eu já contava com 9 anos na área da saúde. Então, eu nunca tive experiência na área administrativa. O que eu tô tendo hoje são cursos que eu fiz, são palestras que eu assisti na minha cidade, são conhecimentos de outros empreendedores que a gente conversa, que a gente procura na internet. Então, até mesmo dentro de casa. Igual, por exemplo, meu esposo é uma pessoa da área de exatas. Então, ele tem muito mais facilidade com as finanças do que eu, né? Com as contas ali. Então, ele me ajudou a montar a minha planilha para que hoje eu mantenho, né? Hoje eu tenho uma planilha já que eu mantenho há quase um ano, sendo ali organizado todos os dias, todas as vendas que eu faço, eu coloco na minha planilha, e aí eu sei quanto falta para me bater a meta do mês. Aí, gente, você enxergar, quando você consegue enxergar o que está acontecendo, né, com sua empresa, você consegue criar meta, você consegue resolver, enxergar o que está de errado. Se você ainda não tem uma planilha, faça uma planilha e você vai entender melhor o que vai ser dentro do seu negócio, o seu lucro bruto, seu lucro líquido e também o seu faturamento. E outra coisa, não caia nessa de eu faturei 100 mil vendendo desse jeito. Eu fiz 200 mil reais. Você fez 200 mil reais, às vezes a pessoa te pagou, né? Às vezes é uma pessoa que presta um serviço mais caro, o cliente pagou ele 200 mil reais, ele fez ali 198 mil reais de produto, de material que ele teve que comprar para fazer o serviço e pegou 2 mil para ele de pagamento. Muitas vezes é assim, gente. Só que a gente entra como leigo, começa a empreender e a gente começa a ver, né, essas pessoas quando falam assim que fizeram grande quantidade de dinheiro, a gente começa a achar que a gente não faz nada, né? Nossa, mas eu não fiz, como que eu vou fazer isso? Às vezes é uma pessoa que presta um serviço bem mais caro que o nosso. Por exemplo, gente, pessoas que são corretores de imóveis, né? Essas pessoas, elas lidam com muito mais dinheiro, são casas aí de 200, 300, 1 milhão de reais, né? Elas tiram ali a comissão delas, mas elas faturam uma quantidade muito grande. Só que aquele dinheiro não é daquelas pessoas, né? Não é do vendedor de imóveis, do corretor. Aquele dinheiro é do cliente, né? Ele vai tirar uma parcelinha pequena ali, né? Eu não sei quantos por cento, como que é, mas ele tira uma parcela menor para ele de comissão e o restante é do cliente. Então, são pessoas que faturam milhões e milhões por ano, mas
essas pessoas, elas não tiram esses milhões para elas, não é lucro delas. É o faturamento, é quanto elas venderam naquele ano. Agora, quanto elas lucraram, aí pouca gente fala, viu? Aí a gente vai achar aí pouca gente na internet falando quanto de fato tirou naquele mês. Né? Principalmente a gente dos cosméticos e tal, que a gente tá aí numa luta com lucro baixo, com muita gente reclamando também do quanto tá diminuindo as vendas. E a gente tá tendo aí que competir com grandes vendedores, né, em Shopee, em marketplaces no geral. Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Então, não se iludem, não se comparem com quem tá aí na internet falando que faturou milhões, a pessoa só vendeu aquela quantidade. Agora, ela tirar pro bolso dela, você pode saber que é uma parcela bem menor, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu venho falar para vocês a importância de fazer a sua planilha financeira para ter um controle. Se você não sabe fazer direito no Excel, peça o ChatGPT para gerar uma fórmula, descreva lá como você quer, ele vai te ajudar a gerar uma fórmula, tá? E se você não sabe mexer mesmo com o computador, não tem entendimento, às vezes não tem nem computador, faça no papel, mas não deixe de fazer sua planilha e ter o seu controle financeiro, seu caderninho ali bonitinho anotado, até para você depois voltar nos anos e meses anteriores, para você ter uma noção do quanto que você vendeu. Igual janeiro é um mês péssimo, né? Foi horrível janeiro. O meu janeiro foi horroroso. Eu posso comparar um janeiro com outro, por quê? Porque eu tenho planilha, né? Então, assim, agora, próxima data comemorativa, Dia das Mães, eu posso comparar o meu Dia das Mães com o Dia das Mães do ano passado, porque eu tenho planilha, né? E assim sucessivamente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui os seus comentários, como que vocês fazem no negócio de vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para notificações, hein?